Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Blanco e eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso em Design na Facamp. Esse trabalho foi apresentado em 2012, sob orientação do professor Dr. Fernando Ramos e com orientação do professor Renato Brolesi. O título do trabalho é A Transformação de Personagem Virtual de Videogames em um Produto. O objetivo principal do trabalho era transformar um personagem originalmente desenvolvido para o ambiente virtual dos videogames em um objeto físico destinado ao mercado de colecionáveis sob a forma de um diorama. Um diorama é uma representação tridimensional de uma cena específica, e não somente do personagem, ela envolve o cenário também. Aqui, por exemplo, temos uma luta entre Darth Vader e Luke Skywalker. Então dá para ter uma noção da cena e como isso acontece, e não somente do personagem parado como um boneco estático, né? Ele evoca aquela cena do filme em um objeto tridimensional colecionável. Uma vez que eu tive esse objetivo em mente, eu tive que afunilar o processo de pesquisa. Então eu comecei pelo assunto mais amplo, que seria a indústria cultural e de entretenimento, que envolve filmes, quadrinhos e os videogames. Depois eu passo a falar dos produtos que são derivados dessa mídia dos videogames. Então ali você tem quadrinhos que podem surgir de alguns jogos, você tem bonecos, camisetas, livros, tudo isso que surge a partir de universos previamente criados nos videogames. Dentre esses produtos nós temos os dioramas, as action figures, e eu faço uma análise sobre elas no trabalho. E depois disso eu falo um pouco da prototipagem rápida, que é um processo de impressão 3D para a construção de um protótipo do diorama. Então, uma vez que eu fecho o assunto em videogames, eu precisava de um estudo de caso. Então, qual videogame ou qual jogo eu vou estudar, né? Journey é um jogo do PlayStation 3, lançado originalmente em 13 de março de 2012. Na época da apresentação desse trabalho, era um lançamento relativamente recente. Esse trabalho foi apresentado em dezembro de 2012. Então faria sentido, seria um jogo relativamente relevante para a época, né? Outro ponto que me levou a escolher Journey, além da preferência por esse jogo, é que ele tem uma carência de produtos oficiais. Os únicos produtos oficiais que ele apresenta são camisetas, que a equipe desenvolve, a equipe produtora do jogo construiu, né, desenvolveu, e ela vende na sua loja virtual, e algumas cartas assim que são cards assim, com as ilustrações dos 3 jogos da empresa, né? Hoje em dia eles têm um cachecol também,
que eles produziram, tem outros modelos de camiseta, enfim, na época tinham poucos produtos, né? Hoje tem até uma estatueta também. Teria que atualizar esses slides aqui. Hoje já tem uma estatueta que eles fizeram de edição de colecionador, fizeram após a produção desse TCC. Também era um desejo dos fãs, eu pude coletar algumas postagens aqui no fórum oficial da empresa, em que o moderador publicava questões a respeito do jogo e tal, e uma vez ele publicou perguntando se os fãs gostariam de comprar produtos, merchandising de Journey. Eu consegui coletar algumas respostas aqui, e aqui tem algumas interessantes. Por exemplo, talvez alguma forma de estatueta do personagem de capa vermelha, uma réplica do cachecol por volta de $50. Estou apenas procurando por algo único, disse um usuário do fórum. Outro disse: adoraria uma estatueta bem modelada do viajante, numa base colorida ou parecida com areia. Enfim, teve um interesse por parte da comunidade, né? Bom, além dessas questões, Journey também bateu o recorde de vendido mais rápido, entre aspas, né? Que é... vendido mais rápido significa que a partir do momento que ele foi lançado, ele bateu o recorde, um certo número de vendas, que de alguma forma eles conseguem calcular isso como sendo mais rápido do que os outros jogos. Journey também foi avaliado em 92 de 100 no site Metacritic. Metacritic é um portal que acumula, que pesquisa e ranqueia diversas avaliações espalhadas pela internet e chega nesse placar. Um outro jogo que chegou a ter 92 de 100 foi GTA 4. E é um jogo AAA. Então, esse jogo independente teve a mesma classificação de um jogo AAA. Outra questão é que Journey foi indicado a 7 categorias no Video Game Awards de 2012 e ganhou em 3. De melhor jogo de PlayStation 3, melhor trilha sonora e melhor jogo independente. Hoje em dia, Journey foi lançado para PlayStation 4 também, remasterizado com melhores gráficos e tal. Tá lá para quem quiser jogar na nova geração também. É o primeiro jogo também a ter a trilha sonora indicada para um Grammy. Em Journey também temos uma estrutura narrativa chamada de Jornada do Herói. Joseph Campbell foi o primeiro estudioso a identificar isso em vários mitos da humanidade. Essa estrutura narrativa se repete durante vários mitos em que ele, enfim, cunha o termo homonomito, né, o único mito, pois todos eles, em um momento ou outro, passam pelas mesmas estruturas e pelos mesmos acontecimentos. Isso pode ser encontrado no livro O Herói de Mil Faces. Né? Então, a questão das etapas em que ele descreve pude chegar no seguinte resumo. Ele divide, então, em 3 grandes partes: a partida, a descida e o retorno. Na partida, nós temos o que ele identifica como mundo cotidiano, que é o ambiente conhecido pelo herói. O chamado aventura, ou seja, alguém foi raptado da vila, ou então ele precisa salvar alguém por qualquer motivo que seja, ou então algum deus requisitou a ajuda do herói, algo assim, é o chamado, a aventura. O herói, então, ele recusa o chamado, ele diz que não vou participar disso, seja por motivos pessoais, ou enfim, ele tem essa etapa bem clara da recusa. Eventualmente o herói aceita a aventura, o chamado, e parte rumo à aventura. Ele também ele também sofre uma ajuda sobrenatural, ou seja, ele deve ter alguma arma, ou então algum ajudante, né? E sobrenatural por quê? Porque vai além do mundano, né? Não é algo como se fosse uma simples espada, não, é uma espada sagrada dos deuses, algo assim, algo sobrenatural, né? Então ele cruza o primeiro limiar. O primeiro limiar é identificado como a saída daquele mundo cotidiano e parte então para o mundo extraordinário, o mundo desconhecido. Isso a gente encontra em filmes, em livros, ou a gente encontra isso em Star Wars, a gente encontra isso em O Hobbit, enfim. Né? Aí tem várias etapas. A barriga da baleia, esse estágio de barriga da baleia é um estágio em que o herói entra em contato consigo mesmo, enfim, tem vários
várias etapas, né? Na partida, na descida e no retorno. Eu não vou aqui discorrer todos eles, porque Campbell faz isso muito melhor do que eu, né? Então, outro autor que também lida com esses assuntos e também é estudioso de Campbell e tal é o Christopher Vogler. E ele escreveu um livro chamado A Jornada do Escritor, e nele ele adequa essas etapas descritas por Campbell em um simples manual de roteiro, digamos assim. Então ele descreve essa jornada em 12 etapas. Então, a questão do mundo comum, do chamado à aventura, a recusa do chamado, o encontro com o mentor, que também a gente também encontra isso lá no Campbell, a travessia do primeiro limiar, os testes, os aliados, os inimigos, aproximação da caverna oculta, provação, recompensa, caminho de volta, ressurreição e retorno com o Elixir. O Elixir aí que é a questão do retorno do conhecimento, né? O herói ele passa por toda a aventura, adquire conhecimento e ele volta para sua vila, sua origem e distribui esse conhecimento, ensina, né, o que ele aprendeu na sua jornada, na sua viagem, na sua aventura. Então isso foi descrito por Vogler, e depois o criador do jogo, Genova Chen, e a sua equipe That Game Company, que desenvolveram o jogo, o Journey, eles estudaram isso também e quiseram, não, vamos fazer um jogo que coloque essa questão da jornada do herói em primeiro plano, né? Porque isso acontece em Star Wars, isso acontece em Senhor dos Anéis, em O Hobbit, mas é mais... ele está meio que por trás dos panos, né? A gente reconhece a estrutura, mas a gente se importa mais com os personagens, mais com os heróis. Em Journey, o visual dele é simples, e isso abre espaço para a gente ver essa estrutura com mais clareza. Por exemplo, em Journey não temos diálogos, não tem nada na tela que desvia a atenção do jogador, os personagens não têm vozes, então ele está bem minimalista, assim. Isso não quer dizer que ele é mal feito, né? Muito pelo contrário, Journey tem um dos visuais mais espetaculares dessa geração, justamente por ser mais simples e tratar do assunto, né, das imagens em que ele dispõe com mais clareza, e ele trata também do contraste entre as formas. Por exemplo, o deserto é inteiramente plano, temos aquelas dunas assim, e em alguns pontos específicos você consegue identificar contrastes de formas. Por exemplo, o próprio personagem, ele é numa forma mais triangular assim, então ele contrasta com aquele ambiente plano. Então tudo isso contribui com a estética do jogo, né? Mas enfim, em Journey nós temos também a estrutura da jornada do herói. Aqui no gráfico podemos identificar um mundo conhecido, ali está o personagem no chamado aventura, quando ele aparece pela primeira vez, e é quando o jogador encontra a montanha, né? Então esse é o chamado para a aventura, e nesse momento o jogo se passa num ambiente offline. Então você passa por essas etapas de recusa do chamado. O que seria a recusa do chamado? Se você, enquanto jogador, tentar ir ao contrário, né, não ir em direção à montanha, à sua aventura, um vento sopra assim no personagem e ele é jogado de volta para a aventura. Então você pode experienciar a recusa do chamado se você quiser. Enfim, nós temos então a ajuda sobrenatural, que é o primeiro ícone brilhante que você encontra, é o que permite que o jogador comece a ter pequenos voos ou pulos, assim. Isso seria a ajuda sobrenatural, né? E então a quarta etapa é o limiar, a travessia do limiar, e é nesse ponto em que eu resolvo identificar uma cena marcante para criar um diorama. Então é justamente aí em que eu falo, não, esse ponto é importante, esse ponto eu quero retratar na minha modelagem. Enfim, aí passamos para depois que o personagem cruza esse limiar, então tem um modo online, onde você pode encontrar outros jogadores que também estejam jogando Journey, interagir com eles, e eu falo isso mais para frente no trabalho. E você também passa ao longo das fases que você vai
jogando, você vai passando pelas etapas da jornada do herói até o final do jogo. Bom, então, uma vez que eu identifiquei a etapa em que eu quero retratar na minha modelagem, no meu diorama, eu passo a fazer desenhos do personagem e do cenário, dos seus ajudantes, de todos os elementos que podemos encontrar no jogo, de maneira a tentar internalizar essa forma. Então aqui eu estou estudando como é a silhueta do personagem, a roupa, a sua forma, a sua pose, enfim, a sua movimentação. Dessa maneira eu consigo ter uma biblioteca visual desse personagem. Eu vou construindo isso através do desenho. Então, aqui tem uma outra situação em que ele está voando em cima de um dos ajudantes, em um outro cenário, uma outra etapa do jogo, né? Então tudo isso eu desenho essas etapas para criar essa biblioteca visual. Então quando eu vou partir para a modelagem 3D, eu já estou familiarizado com o personagem, por assim dizer, e com a arquitetura do lugar e a base. Então aqui vocês podem ver o primeiro desenho do diorama, né, do que eu quero representar em 3D. E aqui alguns estudos. Então, nesse momento eu ligava o jogo e ficava analisando o que essa estrutura arquitetônica quer dizer, o que ela passa para o personagem, como que é desenvolvido, como que isso é mostrado no começo do jogo, o personagem ali, onde ele nasce, onde ele entra em contato com o objetivo, a ajuda da sobrenatural, enfim. Disponho também a arquitetura do primeiro momento ali, onde tem a seleção de fases. Então tudo isso foi desenhado e pensado em cima do que já foi disposto para mim através do jogo. Isso me ajudou a modelar o personagem e a cena que eu queria retratar. Aqui, por exemplo, tem alguns desenhos do ídolo, né, que também consta na modelagem. Aqui eu fiz uma pintura digital dessa primeira etapa antes do personagem cruzar o primeiro limiar. Então aqui nós temos 7 estruturas e uma no meio, né? E eu precisava dessa imagem, justamente para poder explicar depois no meu texto que cada um desses prédios o portal é uma travessia para uma respectiva fase que você passa ao longo do jogo. Enfim, isso também é descrito no trabalho, não vou aqui detalhar muito sobre cada uma delas, até porque se você jogar Journey, você vai passar por elas também, enfim, né? Mas isso foi importante também, essa construção também foi importante para eu entender como é que funcionava a lógica por trás de Journey, né? Aqui tem uma ideia inicial do que eu pensei do tipo, bom, se eu vou fazer um modelo 3D e aquela cena, eu gostaria de talvez tentar representar também a luz que acontece nessa cena. Eu vou mostrar um vídeo agora em que mostra todas as etapas ao longo do jogo.
Bom, então, como vocês podem ter visto, toda vez que o personagem chega nesse ambiente, nessa cena, ele é iluminado por baixo, ou então o ídolo também acende, mostra algumas luzes. Então eu queria trazer isso para o meu modelo real. E isso seria feito através de LED e a montagem teria que ser oca, né? Teria que ter partes transparentes, translúcidas para a luz poder passar. Bom, então nós temos a modelagem 3D. Então, nessa primeira etapa da base, nós temos aqui a planificação, a vista de topo, com os ícones. A base, com ali já os espaços para as luzes de LED. E um modelo 3D mais renderizado para facilitar a visualização. Aqui nós temos uma modelagem da lápide. Eu resolvi colocar 6 lápides ao longo da base. O ícone, o ídolo, né, que também tem os seus 3 ícones ali embaixo. Nesse caso eu resolvi colocar 3 ícones porque ficou mais bem distribuído ali, né, no diorama, né. E aqui então o modelo do personagem sentado olhando para cima pro ídolo, né. E aqui o modelo do que seria impresso. Ali a base, então aquele buraco ali seria preenchido com os LEDs e uma plataforma de acrílico para a luz poder passar. E aqui um modelo 3D, o mesmo modelo 3D, com algumas cores, tentando simular um pouco o ambiente que nós vemos no jogo. E aqui a montagem final. Então nós temos as peças, a peça de acrílico transparente, o LED, a base, o circuito de LED com a bateria e uma base embaixo para fechar a tampa. Bom, esse trabalho de conclusão de curso também gerou um artigo chamado Relações entre prototipagem rápida e o processo criativo em design, um estudo a partir do compartilhamento de arquivos online, e foi escrito juntamente com o meu orientador Fernando Ramos e apresentado no Congresso de Design, Pesquisa e Desenvolvimento em Design em São Luís, no Maranhão. Isso foi apresentado também em 2012. Esse modelo que vocês veem na tela não tem nada a ver com o Journey, embora tenha a ver com o processo de prototipagem rápida, né, em que eu peguei essa gárgula e editei, coloquei ele dentro dessa gaiola, de uma maneira a exemplificar que nós podemos baixar arquivos 3D e modificar ao nosso bel prazer. Então, e aí isso posteriormente foi impresso pelo Centro de Tecnologia de Informação Renato Archer, em Campinas, num processo que eu vou descrever mais à frente. E, bom, eu digo que eu fui sortudo do Congresso ter sido em São Luís, porque a paisagem de São Luís, principalmente os lençóis maranhenses, lembram muito o ambiente de Journey, né? O deserto, as dunas. Então isso trouxe me evocou muito Journey em mim. Assim. Então o fato de estar lá e meio que vivenciar o mesmo ambiente que o personagem do jogo também vivencia, me ajudou a entender ainda mais esse personagem, e eu acredito que teve uma experiência muito positiva em mim. Bom, enfim, depois da produção desse modelo aqui 3D, desse personagem, dessa gárgula, tudo, ele foi impresso, como eu disse anteriormente, em SLS, que é a Selective Laser Sintering, que é um processo de impressão 3D em que você tem uma bacia de nylon, de pó de nylon, e o laser ele vai curando camada por camada até imprimir o modelo total. Tá? E foi a mesma utilizada para imprimir o diorama de Journey. O único inconveniente desse processo é que ele não imprime em cores, ele imprime tudo em branco, a impressão fica meio porosa, digamos, então ele acumula muita sujeira, ao longo do tempo acumula poeira. Uma espécie de plástico, então dependendo da espessura que você tem da modelagem, dependendo da espessura do modelo, ele pode envergar um pouco, então ele fica
não fica 100% fiel, quero dizer, né? Porém, ele é muito resistente. Então, dificilmente esse vai quebrar, esse modelo vai quebrar. Outro ponto forte desse modelo, desse processo, é o nível de detalhamento. Então, vocês podem ver aqui que ele conseguiu imprimir até o quadrado menorzinho ali à esquerda. E, assim, com uma profundidade de milímetros. Assim. Então, ele se mostrou com uma ótima resolução, né, de impressão. E nesse modelo que eu consegui colocar o circuito de LED embaixo, que foi feito pelo meu amigo Vinícius Moraes, que também estudava na Facamp na época que eu me formei lá. E ele chegou a fazer esse modelo para mim, então eu agradeço ele. E aí consegui colocar ali embaixo e trazer aquela iluminação. Se eu tivesse mais tempo na época de apresentação, eu gostaria de ter pintado, né, com tinta acrílica ou tinta óleo, teria pintado esse modelo para trazer ainda mais a realidade, né? Mas por fins de protótipo, funcionou bem. E para minha surpresa, logo ao final do trabalho, o CTI conseguiu imprimir também em 3DP, que é Three Dimensional Printing, que é um modo de impressão 3D também, em que ele usa gesso como substrato. Então o gesso ele é uma bacia de pó de gesso também, né? E o cabeçote ele vai cuspindo uma cola colorida camada por camada também até construir o modelo inteiro. Então aqui tem algumas fotos. A vantagem dessa impressão, obviamente, é que ele imprime em cores. Então ele já sai nas cores que eu estipulei lá no programa, no software 3D. Segunda vantagem, aliás, na verdade não é nenhuma vantagem, é uma desvantagem. Ele é frágil, é gesso, né? Então qualquer parte do modelo que seja muito fina, ela pode acabar quebrando, né? E ela talvez precise de material de apoio, né, para não quebrar, né? Bom, outra vantagem desse modo de impressão é que ele tem uma definição muito boa também, se não me engano, até maior do que a SLS. Então os detalhes ficam muito bem preservados, né? Um ponto fraco, porém, é o peso. Ele fica muito mais pesado, porque é feito de gesso. Então ele é maciço, enfim. Desse trabalho eu consegui, então, estudar a Journey, estudar as estruturas narrativas, descrever a história para uma pessoa, por exemplo, que não tenha jogado. Então, nesse caso, no trabalho escrito, eu passei por todas as fases, descrevi todas as fases, pois eu não poderia garantir que a minha banca fosse jogar o jogo, né? E também serviu, obviamente, como estudo, né? Eu pude chegar nessa conclusão, chegar na ideia de que o Journey, aquela etapa do jogo seria a mais sensata a se fazer, porque eu estudei o jogo e joguei inúmeras vezes, enfim, né? Eu acabei virando muito fã desse jogo, né? Ao final do trabalho, para a abertura dos capítulos, eu fiz uns desenhos retratando cada etapa do jogo. Então, cada abertura do trabalho impresso tem essas imagens abrindo os capítulos. Então, capítulo 1 tem a primeira cena do jogo, capítulo 2, uma segunda cena. Isso se passa ao longo do trabalho todo, retratando as cenas chaves do jogo. Então, isso também me ajudou a ter uma noção de como a história é contada. É algo como se fosse um storyboard, por exemplo. O slide aqui, então, final de considerações, diz o seguinte, que a impressão 3D permite uma aproximação da forma e das cores do produto final, possibilita também o detalhamento da modelagem, e também é uma tecnologia com potencial para popularização. Hoje, em 2016, nós vemos diversas empresas oferecendo serviços de impressão 3D, e até empresas que vendem suas próprias máquinas de impressoras 3D. A questão do movimento maker também é algo que está se popularizando bastante em 2016 e é algo que em 2012 era pouco falado, né? Aliás, era a grande novidade, né? E hoje já existe toda a questão da cultura maker e desse movimento todo, inclusive alguns makerspaces em São Paulo, e um movimento desse que começou no MIT, né? Então é algo
que está bem mais avançado hoje em dia. Quanto aos trabalhos futuros, na época, trabalhos futuros, né, era explorar a relação de arte e videogames, é algo que eu vejo se concretizando na PUC, durante o meu trabalho de mestrado. Analisar também o fator lúdico do jogo virtual, que é algo que eu tinha muito interesse na época, era a questão do homo ludens, né, como que a ludicidade está presente nos jogos virtuais, e também fazendo uma ponte a questão do que é um jogo propriamente, né, o que se define como jogo, né, isso era algo que eu tinha muito interesse também de trabalhar na época, né, e também utilizar a prototipagem rápida para a criação de contramoldes. Então, indo mais para o lado da prototipagem, da impressão 3D, era usar a prototipagem rápida para criar maneiras de se criar outras coisas seriadas. Por exemplo, criando um contramolde, eu consigo fazer diversos moldes e desses moldes eu consigo imprimir as peças. Então, possibilitando então uma produção seriada desses modelos, né? É algo que também estava flutuando na minha mente na época. Então, aqui o slide de agradecimento. E era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o meu trabalho de conclusão de curso em design da Facamp em 2012. Tá certo? Muito obrigado.